aí para vocês mais um vídeo falando brevemente sobre a contratação bombástica, né, de comissão técnica, né, do Zubeldia por parte do São Paulo. São Paulo que vinha com uma fase bem complicada aí com o Thiago Carpini, não conseguia vencer o Brasileiro, começando bem mal o Brasileiro, perdendo ali pro Fortaleza dentro de casa, perdendo fora pro Flamengo e ficando numa situação um pouco arriscada, né? É claro que o Campeonato Brasileiro é longo, mas se trata, na minha opinião, da segunda competição mais importante do calendário para São Paulo, do campeonato mais difícil, né? Eu imagino, na minha opinião, é mais difícil que a Libertadores, existe mais constância. Então, ontem o São Paulo conseguiu ganhar do Atlético Goianiense e também anunciar a contratação do técnico Luiz Beldia. Ontem o São Paulo jogou numa escalação de 3-4-3, né? Os três zagueiros, dois volantes, né? Dois alas e três atacantes, né? Ali com o Luciano, com o Caleri e o André Silva, mas também podendo ser considerado um 3-5-2, quando a gente pensa que o Luciano jogou um pouquinho mais recuado pela meia ali, né? Um pouco mais como camisa 10 nesse jogo. E falando sobre o Luiz Beldia aqui, a principal escalação que ele usou durante toda a sua carreira foi o 4-2-3-1, certo? Então, uma escalação que o São Paulo já utilizou bastante, principalmente na época do Dorival, né? Que a gente tinha aqui pela direita o Wellington Rato, pelo meio como um 10 o Lucas, pela esquerda o Nestor, na frente o Caleri. É claro que pode ser isso dá um repertório muito grande para o Zubeldia, né? Que também jogava em linha de três zagueiros, além desse 4-2-3-1, já jogou em linha de três zagueiros que ele deu várias vezes, se eu não me engano, até contra o São Paulo na Sul-Americana, ele veio ao Morumbi com uma linha de três zagueiros para jogar. Então, a princípio, ele tem essa formação predileta aqui, né? O 4-2-3-1, que é a formação hoje em dia, até mais que o 4-4-2, a formação mais comum, assim, né? Utilizado hoje em dia com um centroavante, dois atacantes ou meias abertos pela direita e esquerda e um meia centralizado armando, além dos dois volantes. A princípio, pelo que ele viu no jogo contra o Atlético Goianiense, onde o São Paulo jogou muito bem com três zagueiros, eu acredito que de cara ele não vai mexer para jogar contra o Barcelona de Guayaquil, lá em Guayaquil, não deve mexer nesse esquema dos três zagueiros, né? Quanto a parte ali mais ofensiva de três atacantes ou um meia, ou talvez até um Galo, um lugar do Luciano para ficar um pouco mais defensivo o time, eu acho que pode acontecer, mas a princípio uma linha de quatro eu acho um pouco difícil de que ele use de cara, né? Então eu imagino que num possível esquema de 3-4-3 ou 3-5-2, né? Aqui a gente pode considerar o 10 ali como um atacante ou como um meia. Eu imagino que ele deva optar por esse segundo esquema que a gente está vendo na tela agora aqui. Peguei um esquema bem genérico aqui, tá pessoal? Os números são bem representativos mesmo. E eu acredito que a princípio um time bem capaz que ele possa trazer na quinta-feira seja o mesmo, né? Então, Rafael ali, Arboleda, Diego Costa e Alan Franco, apesar que eu particularmente há muito tempo já vejo o Ferrarese como um zagueiro muito superior ao Diego Costa. E esse esquema de três zagueiros também é importante ressaltar. O São Paulo não tem um elenco profundo o suficiente para manter esse esquema de três zagueiros por muito tempo. Isso tem algumas ponderações. A primeira delas é: Luiz Gustavo será considerado um zagueiro pela esquerda ou pelo centro? Caso sim, são outros 500. Aí sim, São Paulo já teria cinco zagueiros ali, né? Porque nesse esquema de 3-5-2 ou 3-4-3, esse primeiro volante não precisa de tanta marcação, apesar de a gente ter bastante marcação com o Pablo Maia, você libera mais o volante jogando nessa formação, libera muito mais os alas também. Então, o Luiz Gustavo, nesse sentido, ele pode render mais como um zagueiro ali, ele já jogou muitas vezes no Al Nassr e até previamente no Olympique de Marseille. Então, eu acredito que um time que vá jogar uma temporada num esquema de três zagueiros como principal deva ter pelo menos seis zagueiros com nível de titular. E mesmo com o Luiz Gustavo ali, eu ainda não acho que
esteja tão equilibrado isso, que a gente teria os quatro jogadores incontestáveis ali, né? O Ferrarese, os quatro zagueiros incontestáveis, o Ferrarese, o Alan Franco, o Arboleda e o Luiz Gustavo, né? Eu coloco até o Luiz Gustavo acima do Diego Costa, que seria o quinto, e o sexto ali seria você já teria ali o Sabino, o Matheus Belém, mais correndo por fora, né? Talvez até o Rafinha, que joga nessa zaga pela direita ali, um pouco improvisado, mas já fez. Então, talvez, se essa formação de três zagueiros realmente continue por muito tempo, por uma eventual lesão, qualquer coisa assim, em muitas competições, o São Paulo deva trazer mais algum zagueiro caso perdure isso daí. Caso seja 4-2-3-1, a tendência é que a gente tenha realmente, independente, na verdade, do esquema, a vinda de mais um ala esquerdo ou lateral esquerdo, né? Eu acredito que ele vá com esses três zagueiros. Eu espero muito que ele vá de Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, com os três gringos. Então, ele sendo argentino, isso facilita um pouco mais. Pela direita, Igor Vinícius, Pablo Maia, Alisson e Wellington. Acho muito difícil isso mudar. Talvez o Michel Araújo no lugar do Wellington, por ele ser gringo. Não sei. Acho que a princípio o time vai bem parecido. Com Luciano, André Silva e Caleri também. Outro ponto aí que eu acho que o Luciano pode ser que posteriormente, aí, com a volta do Lucas, com a volta do Rames, ou até com o advento aí do Galopo, pode ser que ele perca um pouco da posição. Mas eu gosto muito do Luciano vindo do banco também, é um jogador importantíssimo para o elenco. Então, basicamente essa análise que eu faço a princípio do esquema, né, do que ele pode fazer. Se a gente voltar para um 4-2-3-1, a gente teria hoje, né, com Rames e Lucas fora. Eu imagino que seria o Rafael, Igor Vinícius, Arboleda e Alan Franco, pelo que a gente tem hoje, né? Wellington, Paulo Maia, Alisson, armando ali como um 10. Eu imagino que seria o Luciano, pela direita é um pouco difícil, né? Porque a gente tá sem o Wellington Rato, o Nicão foi embora também, né? E sem o Lucas, então pela direita não sei se ele já iria de cara com o Eric, talvez. Ou o André Silva, né? Que joga também aberto. Ele joga, poderia ser o André Silva pela direita. E talvez ali pela esquerda o Nestor ou o próprio Ferreirinha que tá voando, né? Enfim, essa é a minha opinião. Isso daí, pessoal, tentando prever um pouco o que o Zubeldia vai fazer daqui pra frente. Espero que dê certo, muita sorte para ele. E principalmente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem seu like. Não se esqueçam de se inscrever no canal, que isso ajuda demais, demais a gente. E vamos continuar posteriormente aí trazendo mais vídeos. Espero que vocês gostem. Um abraço, fiquem com Deus e até mais.